Pessoal do iBotcast. Muito boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui na nossa 7ª edição do iBotcast. Como vocês puderam notar, né, o nosso amigo Sige Tá tá mais diferente, jovem, tá mais bonito. mudou o corte de cabelo, a forma de se vestir, a academia tá em dia, mas brincadeira da parte, a Kelly tá aqui como nossa parceira, né, agora nossa colaboradora, integrando, valorizando ainda mais o nosso trabalho aqui, agregando valor ao nosso projeto. Kelly, formalmente agora, seja muito bem-vindo à nossa equipe. Você tem muito a agregar e eu fico muito feliz com a sua presença aqui. E temos aqui também a presença ilustre, né, do Emerson, gerente regional do Sebrae, que logo mais ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. Esteve aqui presente no nosso município hoje no evento aqui pela manhã, dos agentes de desenvolvimento e secretário de Agricultura ali no Serra do Rio. E hoje veio aqui prestigiar o nosso podcast com a sua presença e contribuir um pouco, valorizando aqui um pouco sobre, falando sobre empreendedorismo e negócio. Emerson, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Matheus. Estou muito honrado, viu, Tenho pelo certeza convite. que será um Vamos bater um bate-papo papo muito legal produtivo aí para quem está nos acompanhando. Kelly? É isso aí, Matheus. Muito obrigada pelas boas-vindas. Agradeço a você, ao Emerson, que está fazendo parte desse 7º episódio aqui do iBotcast. E também a toda a galera que curtiu aí, né, minha primeira participação, minha primeira entrevista aqui, que foi semana passada com o senhor ex-prefeito de Cocos, Marcelo, e o Marcel, atual secretário de Agricultura. Foi uma entrevista muito bacana, mas hoje a gente vai falar com esse cara, que eu vou até dar uma pescada aqui para falar um pouquinho só do currículo dele. Olha só, ele é mestre em gestão pública, desenvolvimento territorial pela UFBA, com especializações em administração de empresas, gestão de pessoas e desenvolvimento local sustentável. É também bacharel em ciências contábeis pela mesma universidade. Então, não teria uma pessoa melhor hoje aqui para bater um papo com a gente, bem legal, falando sobre empreendedorismo e desenvolvimento. E a gente percebe, Emerson, que depois da pandemia a galera tem buscado muito sobre empreendedorismo. É verdade, é verdade. Bom, primeiro, Kelly, agradecer também pelo seu carinho, né, Matheus, a toda a equipe que está aqui. Como eu falei para o Matheus, estou muito honrado pelo convite. Eu acho que a gente vai bater um papo bem interessante. E você falou aí do nosso currículo e tudo, mas eu acho que o mais importante é a curiosidade, né? Eu acho que o que evolui na nossa sociedade é a curiosidade. Então, você está diante de um amigo aqui que busca o tempo todo informação, conhecimento e é curioso, né, por vocação. Se a gente não tiver curiosidade, a gente tipo que estagna, acha que tá tudo bem. Eu acho que o que cativa a gente, faz a gente estar sempre em movimento, é essa curiosidade. De saber o porquê, e como fazer, e como evoluir, e como buscar. E eu acho que por isso você tem um currículo assim tão maravilhoso e tão gigantesco. Eu li só a introdução, viu, gente? Nada, Foi só a introdução. Agora, para começar valendo, o Emerson vai se apresentar, né? Claro, a gente apresentou, eu apresentei, você apresentou, agora faltou ele. Fala ele, falar um pouquinho mais sobre ele mesmo aí, e aí a gente dá início ao nosso bate-papo. Não, gente, Emerson é apenas um jovem sonhador, né? Gosto muito de contribuir com aquilo que eu faço. E eu tenho o empreendedorismo não como um ofício, mas como um propósito. É isso que eu tenho na minha vida como algo valioso. Eu entendo que levar informação sobre empreendedorismo, seja para as empresas que já estão consolidadas no mercado, para quem deseja empreender, para quem está buscando ainda uma ocupação e às vezes está desempregado, eu entendo o empreendedorismo como algo, na minha função, como algo que eu possa levar para as pessoas como um propósito. Como eu brinquei com a Kelly, na verdade eu sou um curioso. Eu acho que a humanidade cresce por 2 pontos. Pela curiosidade, pela perspectiva de querer crescer, se desenvolver e fazer mais, e pela insatisfação. Se nós estivéssemos satisfeitos por tudo aquilo que nós fazemos ou realizamos, a gente não consegue evoluir enquanto cidadão, enquanto ser humano. Isso é verdade. O Emerson esteve presente hoje, né, como eu já havia dito, ali no encontro dos secretários. E eu gostaria, Emerson, que você falasse um pouco sobre a questão do impacto, dos impactos positivos que o empreendedorismo tem causado nos diversos municípios do oeste da Bahia. Eu acho que empreendedorismo, Matheus, é a grande alternativa que nós temos para os municípios. Se nós formos avaliar hoje, existe um dado que para mim é muito preocupante. Kelly, de cada 10 empregos gerados em municípios aqui no Brasil, a grande maioria, 7 advém da administração pública. Né? Então, isso demonstra que o empreendedorismo ainda não é algo fortalecido na maioria dessas gestões. Quando você percebe que quase que 70% dos municípios do Brasil vivem de recursos externos, ou seja, quase que 80% de arrecadação do fundo de participação dos municípios, isso demonstra que não está sendo gerado riqueza no município. Então, o que me preocupa é que muitas vezes o gestor ele tem a saúde, ele tem a educação e tem a área de infraestrutura
como as suas grandes referências. Nós, enquanto Sebrae, queremos colocar como pauta estratégica de cada município o empreendedorismo. Porque a partir do momento que o município cresce e se desenvolve com a força empreendedora, você vai ver que isso impacta na assistência social, isso impacta na saúde, impacta também na educação. Porque o município bom de viver é um município bom de empreender. E município bom de empreender se torna um município melhor para viver, né? Então, eu acho que é isso que a gente veio tratar com os secretários hoje, da preocupação de nós termos realmente o desenvolvimento econômico como uma das prioridades do município, porque isso fala sobre o futuro e a perspectiva de crescimento, principalmente dos pequenos municípios. Emerson, o Sebrae ele oferta muitos tipos de serviços para orientar pessoas de como lidar com o seu empreendimento, como iniciar um empreendimento. Um grande exemplo que existe dentro do Sebrae é o próprio Empretec, Sim. que tanto pessoas que não são empreendedoras e querem empreender, quanto empreendedores já de anos no mercado fazem para poder se aperfeiçoar. Eu fiz e é algo assim de outro Que bom que você planeta. fez. Mas muitas vezes essa falta de aconselhamento de um profissional para poder chegar e falar como funcionam as coisas, como deve se lidar na abertura ou na continuidade de uma empresa, faz com que muitas pessoas abram um negócio e em pouco tempo não consiga levar para frente. Foi isso que aconteceu com muitos empreendedores que surgiram na pandemia? Kelly, o que acontece no nosso país, né, com a característica ainda do Brasil, é que o empreendedorismo ele não é feito por oportunidade, ele é feito por necessidade. O que é que eu quero dizer com isso? A maioria dos empreendedores, eles buscam montar um negócio por uma dificuldade financeira, às vezes por estarem desempregados, por algum problema pessoal. Então, assim, eu preciso realmente buscar uma alternativa para que eu possa ter qualidade de vida, claro, e viver de maneira digna. E aí as pessoas buscam o empreendedorismo como uma alternativa de sobrevivência. O que nós temos feito enquanto Sebrae é associar à oportunidade. É fazer com que esse candidato a empresário, que é o empreendedor, antes dele tomar a decisão dele de empresariar, é necessário ele levantar algumas informações, digamos assim, que são importantes para ele poder tomar a decisão. É por isso que a maioria dos nossos treinamentos, além da parte técnica e estratégica que nós estamos trabalhando, a gente trabalha muito a parte comportamental, que foi o que você vivenciou durante o Empretec, né? As 10 características dos empreendedores de sucesso. Então, o que é que nós queremos? É mostrar para os empreendedores que aquela oportunidade que ele está buscando requer também planejamento e informação necessária para que ele tome a melhor decisão. Então, o Sebrae auxilia a tomar a melhor decisão. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos como país é justamente esse, né? É melhorar a qualidade do empreendedorismo. Fazer que nós tenhamos mais pessoas empreendendo por oportunidade do que por necessidade. Agora, como você disse aí, né? O pós-pandemia trouxe o empreendedorismo muito mais forte. Por quê? Primeiro que as pessoas observaram o seguinte, que elas não precisam ter, entre aspas, uma estrutura física para ter um empreendimento. Elas podem empreender dentro das suas casas, né? Eu conheço, por exemplo, restaurantes, bares, que trabalham só pelo fast food, né? Que se trabalha só pelos os aplicativos, melhor dizendo, perdão. Só pelos aplicativos. E com um detalhe, eles trabalham por esses aplicativos e não têm uma estrutura física montada, eles não têm uma lanchonete montada, não, eles têm uma cozinha, um aparelho de celular e um aplicativo que faz todo o trabalho de mobilidade. Então, o que é que acontece? Esse restaurante, entre aspas, ele funciona e ele entrega esse alimento sem ter necessariamente uma estrutura física. Assim como esse, nós tivemos vários exemplos. Nós temos hoje agências de viagem que não precisam ter uma estrutura física, está lá, existe apenas no mundo digital e a gente se comunica, a gente conversa. Então, o que foi que aconteceu? As pessoas perceberam como uma alternativa real de empreender e perceberam o seguinte, que no mundo digital hoje, as pessoas estão muito mais conectadas por valores, propósito e uma entrega de qualidade do que necessariamente uma estrutura física. Então, essa coisa no mundo dos negócios que está mudando muito e está fazendo com que a gente repense os modelos que nós estamos trabalhando hoje. Emerson, o senhor acabou de pontuar aí que as pessoas acabam ingressando nos seus primeiros empreendimentos por necessidade e não por oportunidade. Isso acaba acarretando uma grande dificuldade na parte burocrática, né? No levantamento do CNPJ e também de toda a documentação para regularizar os seus empreendimentos.
Como o Sebrae é uma grande parceira, né, para as pessoas que estão iniciando seus negócios, quais os atos que vocês têm praticado para facilitar a vida das pessoas que muito da maioria das vezes são leigas, né? Não se dão muito bem com essa parte jurídica, com a parte burocrática da documentação. E como é que vocês têm ajudado as pessoas nesse sentido? Olha, eu acho o brasileiro algo muito interessante, nós brasileiros. Nós podemos ser leigos, como você falou, nessa parte da estrutura física, nessa parte jurídica, nessa parte da formalização do negócio. Mas nós somos expert na arte de empreender. No seguinte sentido, no momento que a gente tem uma necessidade, a gente busca logo, através do empreendedorismo, uma oportunidade. É isso que eu acho bacana no brasileiro. Então, às vezes, quando eu percebo assim que, poxa, um salário mínimo, né? Nós temos aí um salário mínimo em torno de R$ 1.500. E se você for observar, até as pessoas que têm essa renda declarada, ela tem um padrão de vida melhor. Por que ela tem um padrão de vida melhor? Porque muitos estão na informalidade. Muitos estão trabalhando, fazendo o que nós chamamos de bico, mas fazendo uma atividade correlacionada com o que eles fazem, mais ou menos, quando tem uma carteira de trabalho assinada. E tem outros que, muito pelo contrário, eles estão empreendendo, estão trabalhando na informalidade. Quando você fala do registro aí, Matheus, eu quero só dar um dado aqui interessante. Em média, no Brasil, para cada negócio hoje registrado, nós temos 3 na informalidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que às vezes a gente percebe assim, poxa, mas tem muito poucos negócios aqui, pode ter muito poucas empresas registradas, mas negócios tem muitos, porque as pessoas estão empreendendo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando, vocês aqui, vocês conhecem, por exemplo, a Kelly mesmo. Com certeza ela tem uma manicure, ela tem alguém que cuida das unhas dela e tal, tal, e não tem nem CNPJ, entendeu? Mas presta um serviço para ela, recebe o dinheiro dela e pronto. Se ela vai para um evento, ela vai lá e faz uma maquiagem. Então, tem algum profissional que vai lá e faz a maquiagem. Você na sua casa, preciso de um pintor. Qual é a certeza que você tem que aquele pintor ali está registrado? Que ele é pelo menos um MEI, microempreendedor individual? Nenhuma. Você não pergunta. Você vai pela referência que ele é um bom prestador de Se serviço. faz um bom serviço ou não. Ou não. Ele vai lá, você contrata, ele faz o trabalho. Então, tem muitos hoje na área da informalidade, porque a informalidade, num país como o nosso, sempre foi uma válvula de escape. Não é que o governo não saiba quem está na informalidade, é porque às vezes é porque é necessário para o desenvolvimento da nossa cidade. As pessoas estão buscando alternativa para sobreviver. Aí quando eles percebem que o negócio realmente está dando certo, que o negócio começou a crescer, aí começa uma demanda a pedir nota fiscal. Aí ele precisa começar a registrar a sua empresa. Quando ele percebe a necessidade de buscar um capital, né, que é um crédito, que é um recurso financeiro em determinado banco, a mesma coisa. Aí ele vai lá e formaliza para poder adquirir um capital para reinvestir no seu negócio. Essa é a ciranda econômica que nós temos no nosso país, mas o brasileiro é empreendedor por vocação. Precisamos melhorar em termos da qualidade de empreender, mas nós já temos isso na nossa essência. Sobre essa qualidade de empreender, né? Voltando aí quando o senhor fala que muitas vezes o brasileiro ele não empreende por oportunidade, sim por necessidade. O fato desses empreendedores muitas vezes ir no impulso, eu estou precisando, eu estou sem emprego, eu preciso aumentar minha renda, vou empreender, não buscar um conhecimento técnico, acaba atrapalhando eles lá na frente. O Sebrae tem alguma coisa que possa dar o suporte a essas O pessoas? Sebrae tem tudo que o empreendedor precisa, né? Informação necessária para auxiliá-lo a tomar melhor decisão. Esse é o nosso papel. A gente dá o subsídio através de treinamentos, palestras, consultorias, inclusive consultorias tecnológicas também, ou seja, quem quer melhorar o parque industrial da sua empresa, quem quer criar uma embalagem, quem quer criar uma marca, quem quer ter acesso ao mercado, formar o preço de venda, o Sebrae dá todas essas informações. O que acontece, Kelly, de maneira bem prática, quanto mais informação você tem, menor o seu risco de fechar o negócio. Isso é que é interessante. Então, quanto mais informação eu obtenho em relação ao mercado, em relação àquilo que eu faço, eu tenho mais perspectivas de ter sucesso quando eu estou empreendendo. Esse é o grande desafio que nós temos levado para o empreendedor, né? O acesso à informação é um insumo muito importante, mas a inovação é o que vai diferenciá-lo desse mercado que nós temos hoje. Inovação é interessante. Muitas vezes a gente vê, digamos que aqui não tenha uma loja que venda copos de vidro. E há uma necessidade, as pessoas estão buscando, estão indo comprar em outro município, e aí alguém resolve comercializar esses copos aqui em Botirama. De repente, todo mundo está comercializando. Então, essa falta de querer inovar na prestação de serviços ou na venda de produtos
é um problema de alguns empreendedores, também devido à falta de conhecimento técnico ou devido à falta de pesquisa do mercado? Olha só, a grande questão que você trouxe aí é a questão de inovar. Inovar é diferenciar em relação aos concorrentes. Bom, a gente tem duas perspectivas. Às vezes a gente vê um produto que ele é extremamente criativo, mas ele não é inovador. O que é que diferencia a criatividade da inovação? A inovação ela emite nota fiscal. O que eu quero dizer com isso, gente? É que na hora que você tem um produto criativo, você acha algo muito criativo, mas alguém compra esse produto? As pessoas compram um produto não pela criatividade. As pessoas compram um produto se aquele produto ou serviço vai resolver o seu problema. Então, assim, é muito interessante a gente ter também esse pensamento estratégico. Às vezes a gente, um produto é muito bonito, tal, tal. Por exemplo, eu vi muito artesanatos com produtos PETs. Porque reciclagem, meio ambiente, tal, tal. O conceito é muito interessante. Agora, para a pessoa comprar, ela precisa ver algo de valor naquele produto, além do conceito do meio ambiente, da sustentabilidade, que é fundamental. Mas se nós criarmos, por exemplo, produtos que possam ser utilizados no dia a dia, dentro de casa, né? Como se fosse um tecido de não só de decoração, mas um tecido realmente que no dia a dia eu posso estar usando na minha casa, você está gerando um valor além do que aquele produto traz pela sustentabilidade. Então, assim, o empreendedor ele tem que entender o seguinte: a inovação ela é uma necessidade que vai ser o tempo todo. O tempo todo nós vamos precisar inovar naquilo que nós fazemos. E o que é inovar, Emerson? É agregar valor àquilo que a gente faz. É quando o cliente está disposto a pagar mais por aquele produto porque ele é diferente. Olha o que eu estou dizendo, a pagar mais por aquele produto. Você quer saber se o seu produto é inovador? É só avaliar se as pessoas estão pagando mais para poder ter esse produto. Porque normalmente quem compete por preço não compete com um produto inovador, normalmente. Eu vou aproveitar que a Kelly falou sobre a questão do copo, né? E vou aqui mandar um abraço pro nosso amigo Paulinho, da loja Arigatô, que mandou pra gente aqui, quem encaminhou pra gente esse copo aqui de qualidade, que na cidade de Botirama você vai encontrar a loja Arigatô e também no município de Paratinga, a melhor loja de variedades de Botirama e região. E dando desculpa, lá além de copos, São João tá chegando, você também encontra várias decorações juninas já chegaram lá na Arigatô, bandeirolas, estrelinhas, fogueirinhas, tudo de decoração junina, e roupas juninas também, roupas de quadrilha, você encontra lá na loja Arigatô. Agora, alô, Paulinho da Arigatô. Paulinho, loja completa, viu? Emerson, cidade empreendedora. Eu vi que você implementou aqui, né, no município de Botirama e também no município de Morpará. Teve lá com o prefeito Natalito. Inclusive, um abraço, Natalito. Aguardo o senhor por aqui em breve. E aí, eu acredito que o município que adere, que faz a adesão desse projeto, tem muito a ganhar, né? Para incentivar as pessoas a empreender e transformar através disso a sua forma de viver. O senhor poderia falar um pouco sobre esse projeto da cidade empreendedora? Sim, eu acho que o principal fator aí, Matheus, quando a gente fala de cidade empreendedora, o maior desafio é o cultural. O que é o cultural, Emerson? É despertar para todos os moradores, munícipes, que existe uma outra alternativa, além dos empregos formais, de concurso, de prefeitura, empreender. Então, assim, eu acho que é uma virada de chave. Se o município conseguir entender todo o investimento que o Sebrae está fazendo, ele vai entender a importância de levar informação de empreendedorismo para as pessoas. Vamos fazer aqui um cálculo rapidinho. Às vezes o prefeito está ali numa discussão no seu dia a dia e a maioria das pessoas pedem um emprego na prefeitura. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que dizem, não, quero uma oportunidade, voltei no prefeito, no vereador tal e não consegui um emprego lá. Se você for avaliar, vamos dar um número aqui qualquer, um emprego de, sei lá, de R$2.000, de R$2.500 para ele poder trabalhar na prefeitura e trabalhar durante 8 horas, durante 5 dias, etc. O empreendedor, se a gente for avaliar, nós temos muitos empreendedores que estão trabalhando hoje que tiram muito mais do que esse valor e trabalham para si próprio. Só que a gente precisa encorajar essas pessoas. Saiu um quadro comparativo agora no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, falando justamente sobre isso. Uma barbearia de bairro. Vamos pensar aqui numa barbearia de bairro. O cara vai lá, compra lá um barbeador, uma tesoura e tal, pega um espelho, coloca ali na garagem, bota uma cadeira e ele começa, ali mesmo, ali no bairro dele, a cortar um cabelo, a fazer fazer uma barba ou coisa do tipo.
A média dessas pessoas, em termos de faturamento, é de R$ 2.000 a R$ 8.000 por mês. Varia de região. Ou seja, já superou em muito quem Já superou em trabalha na muito. Aí formalidade. as pessoas falam mas ele vai trabalhar mais. Deixa eu dizer uma coisa. Quem é empreendedor e ama o que faz, trabalha, gente, sem olhar o horário. Isso é verdade. Olha só, eu tô aqui com vocês batendo esse papo. Tive um dia hoje muito corrido. Vou viajar, vou ter outro dia corrido, tal. Mas eu sou absolutamente apaixonado pelo que eu faço. Como eu disse para vocês, empreendedorismo para mim é um propósito. Então, assim, quando as pessoas entendem que esse é um trabalho e que elas gostam daquilo que elas fazem, elas se doam mais. Essa é uma vertente diferente. Olha só, um outro exemplo. A gente está falando ainda de exemplos porque a gente está falando de cidade empreendedora. É uma mudança realmente cultural. Procurem saber quanto é que ganha um pedreiro na sua cidade. Caro, e tá difícil. Pô, tá É difícil achar o difícil, profissional pedreiro. e quanto ele ganha. E outra coisa, ele chega na sua casa, ele dá o preço. Exatamente. E Se você quiser, bem. Sim, se você não quiser, não tem problema nenhum. Entendeu? Procura saber o preço de um pintor. Pronto, não vamos longe, não. Manicure. Uma maquiadora. Vai ter um evento, uma maquiadora vai lá maquiar. Veja em quanto tempo ela faz a maquiagem, quanto é que ela cobra e no final do mês, quanto é que ela tem de recurso. É isso que nós estamos despertando nas pessoas. Tem muita gente com talento para empreender, mas nós não fomos educados a ser empreendedores. A minha geração mesmo, minha mãe com toda a boa vontade, minha mãe professora, meu pai caminhoneiro, mas minha mãe sempre quis o seguinte: Emerson, você vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai fazer um concurso. Esse era o sonho da minha mãe, tal, né? Fiz uma faculdade, estudei, fiz um processo seletivo, estou no Sebrae. Cresci no Sebrae, tal, entrei como estagiário e tudo, e é o que eu amo, o que eu faço, mas eu não parei nisso aí. Né? Além do Sebrae, eu dou aula, faço palestra, faço uma série de eventos paralelos àquilo que eu acredito e que também faz parte da minha linha profissional. Mas eu quero deixar bem claro aqui que essa nova geração, se nós mostrarmos para ele, né, o ganho que é empreender, eles vão conseguir empreender com muito mais qualidade do que a nossa geração. E com um detalhe também, às vezes a gente não quer empreender porque a gente tem medo do risco. É uma questão cultural. É isso que eu ia perguntar agora. A gente tem medo, a gente vai se expor. Já pensou? Eu abri uma loja e eu quebrei e eu fechei. O que é que o vizinho vai falar de mim? Já O que é que passamos os por outros isso vão várias dizer? vezes. Não é verdade? Pois é, a gente acha que não, eu não vou fazer isso de novo porque eu já quebrei. Olha quantos empreendedores quebraram, mas não deixaram de empreender. Quando a gente vê hoje um case de sucesso desse, a gente diz assim, poxa, imagina aí, tal, fulano de tal, foi lá, montou um negócio, deu certo e ele só cresce. Não é assim. Ele passou por vários desafios, muito provavelmente ele fechou o negócio dele, ele mudou completamente. Nós estamos aqui hoje, né, com energia elétrica, né? A lâmpada elétrica foi de Thomas Edison. Vocês acham que o Thomas Edison, na primeira vez, ele foi lá e inventou a energia? De forma nenhuma. A luz incandescente? De forma nenhuma. Quando ele chegou lá, quando ele encontrou a fórmula certa da energia, ele já tinha errado pelo menos 999 vezes. Fora outras tentativas que não chegaram a lugar algum. Lugar algum. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem muito medo da exposição, muito medo de ser negado pela sociedade e não dar certo. Só para a gente avaliar culturalmente, quando a gente fala dos 10 mandamentos, né? Vamos lá para as tábuas de Moisés, quantos começam com não? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Quantos começam com não? Então a gente já cresce com muitos nãos. E empreender é quem está disposto a buscar um sim, apesar dos nãos. Emerson, eu entendo, posso estar errada, se eu estiver, você me corrija, mas eu entendo que com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, empreender tem se tornado mais fácil. Como você falou, é a questão da pandemia, internet. Hoje você consegue empreender sem ter um estabelecimento físico, mas meus pais, meus avós vêm de um ensinamento, de uma cultura onde as coisas eram mais escassas, eram mais difíceis, e acaba passando isso para a gente. Mas você acredita que o nosso país, o mundo tem contribuído para o avanço do empreendedorismo? Sim. E essas pessoas precisam abrir mais as suas mentes e se atualizar do que está acontecendo no mundo? Nós todos precisamos abrir mais nossas mentes, né? O mundo está mudando muito rápido, Muito numa rápido. velocidade que a gente nunca mais vai conseguir acompanhá-lo, né? Agora com a inteligência artificial, então. Com a inteligência artificial, com tudo. O que é que eu percebo diante do que você comentou, Kelly? Que realmente as pessoas estão empreendendo mais. Inclusive, tem dados estatísticos falando sobre isso. Jovens empreendedores mesmo, né? Pessoas jovens, cerca de 1/3 já pensam em empreender do que necessariamente em ter uma profissão formal. E um outro detalhe, quem tem uma profissão formal, quem se formou, recém-formado,
em advocacia, medicina, engenharia, o que ele decidiu para a vida dele, se ele tiver comportamento empreendedor, ele vai mais longe do que aquele que não tem. Então, na verdade, empreendedorismo hoje não é mais sobre conhecimento, porque conhecimento é como você disse, o mundo está aí cheio de informação. Olha os podcasts mesmo, como Exatamente. eles explodiram depois da pandemia. Então, a questão antigamente, Kelly, por isso que as pessoas não empreendiam tanto, porque havia uma restrição de acesso à informação ou a conhecimento. Pós-pandemia, e com o mundo hoje da internet, o mundo digital, nós temos acesso a todo tipo de informação que a gente precisar. Então, empreender hoje não é mais falta de conhecimento. Empreender hoje é falta de coragem. Porque para você ser realmente dono de um negócio, assumir a responsabilidade de montar uma empresa, você precisa ter muita coragem. Então é sobre isso que a gente está falando hoje no século XXI. O Emerson trouxe um dado mais cedo pra gente que foi assustador no primeiro momento, né? Ele falou ali que a cada 10 empregos desses municípios menores, 7 são pessoas que trabalham junto aos municípios. E das outras 3 tem as pessoas que são assistenciadas, tem os pescadores, tem o pessoal que trabalha na cooperativa. E isso é muito assustador, né, Emerson? Eu acredito que o projeto Cidade Empreendedora vai causar um impacto muito grande e no longo prazo tende a virar um pouco mais esse jogo, né? Quando a gente fala aqui de 10, cada 10 empregos formais em um município, na média nos municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros, 7 são da administração pública, nós estamos contabilizando tudo. Além da administração pública do município, eu estou falando aí dos concursados do governo federal, do governo do estado, aí nós podemos elencar ainda os pensionistas, os aposentados, e nós temos ainda as pessoas que têm algum tipo de benefício, tipo Bolsa Família, Defeso. Imagine, gente. Se você pegar um município pequeno, que a economia é toda formada de pessoas que têm algum tipo de apoio ou que são amparados pelo poder público. Quem é que paga essa conta? É o setor produtivo. Quem paga essa conta é quem tem uma empresa formalmente registrada, né? Porque isso gera divisas, isso gera impostos. Como eu comentei, a grande maioria vive do fundo de participação dos municípios, que advém de impostos federais, que são impostos da União, tanto do IPI, que é Imposto sobre Propriedade Industrial, como do imposto de renda. Ou seja, se o país cresce e desenvolve, aumenta a arrecadação desses municípios, né? Se o país não cresce, não desenvolve, a arrecadação cai. Só que tem um detalhe: ao mesmo tempo que isso acontece, a folha das prefeituras continua aumentando, né? Então a folha de pessoal continua aumentando. Claro que tem um limite, salvo engano, acho que é 56%, que é o máximo que se pode pagar com o pessoal. Mas se não tivesse esse limite, poderia estar num número muito maior. Só que, por outro lado, você tem que ter os benefícios também do funcionário público, tem ganhos tal, de carreiras, etc. Então, assim, eu não estou colocando isso como ninguém como vilão. Eu só estou colocando como ponto de vista que os municípios precisam despertar que o empreendedorismo ele é vital para o desenvolvimento da sua cidade e para o futuro das próximas gerações. Então, quando a gente fala de cidade empreendedora, é como se a gente estivesse convidando o prefeito, né? Como se a gente estivesse convidando o poder público para dizer, olha, vamos pensar em alternativas para melhorar o ambiente de quem empreende no município. E como o município pode ajudar? A primeira coisa que o município pode fazer, tranquilamente, são as compras públicas. Todo município é bom comprador, ou seja, tem muitas demandas para poder comprar. Então, o município pode comprar das empresas locais. Isso, inclusive, está amparado com lei. Né? Por exemplo, a agricultura familiar, da mesma forma, né? Pode-se comprar, colocar na merenda escolar dos alunos, enfim, vai facilitar bastante se o município já faz o primeiro dever de casa, que é fazer as compras públicas municipais. Ah, Emerson, e aquilo que, por exemplo, eu tenho uma demanda enquanto município, mas eu não tenho um fornecedor local? Não tem problema. Você pode trazer o fornecedor de fora, mas você pode fazer uma lei ser aprovada na Câmara Municipal e uma parte dessa contratação você pode contratar empresas locais. Ou seja, subcontratar empresas locais, fazer contratação de pessoas que moram no município, dar treinamento e capacitar, ou seja, fazer uma grande parceria entre o setor público e o setor produtivo para o desenvolvimento das cidades. O que é uma dificuldade, né? Na verdade, são duas. Uma que é atrair os recursos para o município e a segunda é manter o recurso dentro do próprio município. Com certeza.
Ô Emerson, o senhor falou que o Sebrae tem toda uma estrutura pronta para receber quem está empreendendo, desde a embalagem até as orientações para que a pessoa consiga gerir e administrar o seu negócio com isso. E eu queria que o senhor falasse se vocês também disponibilizam a orientação para quem quer aderir o selo para comercializar e também vender, né? Como, por exemplo, os produtores rurais, para ele comercializar o produto que ele faz lá no campo, para o município, ele tem que ter o selo autorizando a circulação daquele produto. Vocês também fazem esse Com tipo de orientação? certeza, inclusive a gente prepara esses empreendimentos rurais para que eles tenham um registro, né, para que eles possam vender em qualquer mercado. Então a gente faz desde a concepção de observar o produto, a manipulação dos alimentos, a embalagem, a gente ajuda na formatação de uma marca até inserir no mercado. É todo um processo que é feito para poder inserir esses produtos no mercado. Então o Sebrae tem uma consultoria que inclusive é subsidiada a 70% para que todos possam ter acesso a esse produto. E um detalhe interessante, Matheus, que você traz, né? Eu teria vários exemplos aqui para citar, mas quer um exercício simples? É só cada município. Quando você chegar na sua casa amanhã e for tomar um café da manhã, procure verificar quantos produtos que estão lá na sua mesa foram feitos no seu município, foram produzidos no seu município. A gente vai observar que a grande maioria vem de fora. A gente percebe, por exemplo, será que aqui na nossa região nós não temos ninguém que produz uma manteiga, um queijo, né? Que seriam coisas assim, um iogurte, que não é algo muito difícil, peta, né? O famoso biscoito de polvilho. Você vai no mercado hoje, você tem um biscoito de polvilho que vem de Minas Gerais, você tem um mel que vem de São Paulo. Será que a gente não tem esses produtos aqui para poder o próprio, digamos, morador consumir os produtos que são feitos na sua cidade? É isso que faz a ciranda da economia girar, ou seja, esse dinheiro trocando de mão para que todos possam ter acesso a produtos e que isso possa gerar emprego. Perfeito. Estivemos ali hoje no evento pela manhã e aí o Tom, né, do Laticínio Buqueirão, vinha falando sobre a questão das dificuldades que ele teve ali na burocratização, né, na criação do seu produto, na parte da comercialização. E aí eu estava ao lado de um secretário e ele falou, a parte da produção não é tão difícil. Onde temos mais dificuldades é a burocratização, é a questão do levantamento dos documentos, dos alvarás, do selo. Então, esse pessoal que já produz pode prontamente buscar o Sebrae, que vocês vão dar a estrutura e orientação necessária para que eles comecem a comercializar, tanto para os municípios quanto para os mercados locais. Inclusive, são nossos clientes também, né? A grande questão é essa. Essa parte burocrática, como você fala, ela também é necessária. Porque imagine você chegar a um produto na sua mesa que você não tem uma referência que aquele produto é de qualidade. Você não vai comer um queijo, tomar um iogurte se você não tiver alguma referência, algum tipo de inspeção lá, porque isso pode ser um problema básico de saúde. Então, na verdade, isso que a maioria das pessoas enxergam como burocracia, eu entendo como algo necessário para que realmente a gente tenha segurança em consumir aquele produto. Fora isso, tudo é excesso. Se existe algum excesso por determinadas prefeituras que pedem não sei quantos documentos, etc., é por isso que vem o Cidade Empreendedora. E a gente traz o nosso olhar de fora, a gente conhece o modus operandi dessas prefeituras e a gente tenta, né, a gente coloca como sugestão qual é a forma para poder ficar mais rápida e eficaz para que o empreendedor tenha sucesso no seu empreendimento. Tem um tamanho de cidade. Por exemplo, eu tô assistindo o podcast e estou me interessando por esse assunto, mas a minha cidade tem 10 mil habitantes. Será que eu consigo trazer essa cidade empreendedora para cá? Tem um mínimo, tem um máximo de tamanho? Existe essa de, minha cidade é pequena demais, não dá para me empreender. Senão já tem todo tipo de produto ou serviço no mercado, não tem mais o que eu fazer. Existe isso? Não, não existe isso. Então, assim, não independe de porte, independe de cidade. O mais importante nesse primeiro momento é ter realmente um município parceiro que coloque realmente o empreendedorismo, não em questões de fala ou de discurso, mas que na prática entenda o empreendedorismo como algo estratégico para o seu município. Eu tive muita dificuldade. A região oeste, a minha jurisdição que eu trabalho, são 41 municípios. Então, esse ano, nós trabalhamos em apenas 8 municípios com cidade empreendedora esse ano. Então, assim, de 41 você escolher 8 não é algo muito fácil. Então, assim, a gente avaliou alguns critérios que nós estudamos e tal, para poder a gente tomar essa decisão. E nós já temos outros municípios também que já participaram do Cidade Empreendedora. Então, a gente vai dando
também subsídios para que outros possam vir a ter o programa. Mas, independente de ter esse programa, o Sebrae está aí, né? Tem muitos municípios que não têm o programa Cidade Empreendedora, mas que roda bem da mesma forma. Por quê? Porque tem uma prefeitura parceira, tem uma sala do empreendedor atuante, tem um prefeito que percebe que aquilo é importante para o seu município e motiva a participação das pessoas, dos produtores. Então, isso faz total diferença. Muito bem. Eu vi aqui no seu currículo, na sua trajetória, que você também ajudou a A Kelly fundar teve uma que tirar um associação. dia inteiro só para estudar a sua história, rapaz. Eu estudei, verdade. Eu estava em outro município, mas toda hora que eu tinha um tempinho, eu ia estudar sobre assuntos relacionados ao que eu recebi sobre você. E aí eu vi lá que você foi fundador de uma associação que levava esse conhecimento empreendedor para jovens carentes. E eu acho isso muito interessante. Porque, querendo ou não, as pessoas mais carentes elas vão ter uma realidade diferente e um acesso mais dificultado a conhecimento, principalmente o conhecimento empreendedor, porque muitas vezes aquelas pessoas só pensam em conseguir um trabalho para ganhar um salário mínimo, e para elas já é muita coisa. Verdade. Então, como foi isso? E, assim, 20 anos depois, o que você já tem de resultado? Você ainda continua acompanhando essas pessoas? É bacana essa pergunta, Kelly. Na verdade, são 25 anos, né? A gente montou eu fui um dos fundadores da Associação de Jovens Empreendedores de Barreiras, que a gente chama de AGEB, e nós tínhamos um programa lá chamado Estudante do Futuro. E o que é que nós fazíamos? Voluntariamente, durante 2 dias na semana, no horário, digamos assim, o aluno estudava de manhã, à tarde, nós dávamos aula de empreendedorismo, de vendas, de formação de preço. Na verdade, todo mundo era voluntário naquela época para poder fazer isso. A gente escolhia uma escola e fazia aquele trabalho. Porque era uma dedicação. Nós entendíamos naquela época que o empreendedorismo, a gente está falando de 25 anos atrás, precisava... Eu nem era nascida. Nem era nascida, né? Precisava, na verdade, ter um foco diferenciado no mercado. Por quê? A maioria das pessoas, principalmente as famílias mais humildes, elas são empreendedoras, mas desconhecem o empreendedorismo enquanto técnica, enquanto comportamento, enquanto algo que, com informação, elas teriam muito mais sucesso. E aqueles jovens, a gente imaginava o seguinte: poxa, quem sabe se o empreendedorismo não pode dar uma alternativa de vida melhor para eles? Que eles escolham qualquer coisa que eles queiram ser na vida, mas com o empreendedorismo seria muito mais fácil. E aí, qual foi o grande recado que essa juventude trouxe para a gente? Primeiro, que é o seguinte: tanto nós como eles, nós sabíamos demais. E eles sabiam muito mais. Porque a realidade deles era uma realidade, assim, familiar muito difícil. Então, muitas vezes a gente ouvia, conversava, e o que era mais interessante, o estudante do futuro servia para encorajar esses jovens. Porque a maioria tem o sonho reprimido. E a gente falava lá: você vai sonhar. O que é que você quer ser quando você crescer? Eles não pensavam nem Kelly, não tinham nem aquele pensamento de sonhar quando eu crescer, porque a base familiar deles, né, a forma como eles eram educados, muitas vezes, trazer alguns exemplos assim que nós percebíamos, né? O pai alcoólatra, o irmão mais velho drogado, né? A mãe se virando nos 30 para dar conta. Então, é uma realidade muito complicada. Então, a capacidade que nós tínhamos de ouvir aqueles jovens, de traduzir um mundo que até então eles desconheciam, era o melhor resultado desse projeto. E o bom também é quando nós ouvíamos depoimentos dos pais, de como os filhos tinham mudado. Sabe por quê? Diferente do que muitos pensam, empreendedorismo não tem a ver com ganhar dinheiro. Empreendedorismo tem a ver em gerar valor. Quando você gera valor para a sociedade, como consequência você ganha dinheiro. E como isso é feito? Através da mudança de comportamento. Então, quando a gente percebeu que aqueles jovens, a grande maioria, tinha uma mudança de comportamento, aí nós tínhamos entendido que aquele nosso projeto tinha dado certo. E o que é mais revolucionário ainda, no final, mais satisfeito do que eles, estávamos nós, pela contribuição que de alguma forma a gente deu para a vida deles. Então, durante todos esses anos, a gente foi realizando esse programa de Estudante do Futuro, levamos para alguns municípios, inclusive para Ibotirama. Teve uma época aqui que a CDL fez aqui o programa Estudante do Futuro, então foi uma época muito bacana. Qual é o grande desafio? O grande desafio é formar novas lideranças para continuar o projeto
o propósito da Associação de Jovens Empreendedores de Barreiras. Esse é o desafio. Porque nós, até pelas nossas atividades, até pela idade, até pelos desafios que nós vamos alcançando no mundo aí afora, chega um momento, por exemplo, eu mesmo, Emerson, né, como sócio fundador, eu me coloco muito mais hoje numa condição de um conselheiro do que como realizador, porque um dos grandes desafios era formar novas lideranças, que outras pessoas pudessem abraçar aquele projeto e pudessem dar continuidade. Eu não queria nunca que a GEB tivesse a cara de A, B ou C. Eu queria que ela tivesse a sua própria cara e que, independente de quem fosse o líder ou presidente daquela associação na época, ele conseguisse mapear um caminho de dar continuidade para que mais jovens tenham acesso à informação da educação empreendedora. Para quem está assistindo aqui hoje, está se sentindo encorajado, está ficando empolgado e querendo empreender, ou sempre quis, mas ficava naquela, acho que não é para mim, não sei como é que eu começo. O que é que essa pessoa deve pensar direito? Qual é a ordem aqui? Ideia, planejamento ou coragem? Bom, a primeira coisa que ele tem que pensar é o seguinte: o que é que ele gosta de fazer? Porque empreender vai demandar muito tempo de você. Então você tem que ter algum tipo de satisfação pessoal com aquilo que você vai fazer. Então você gosta daquilo que você vai fazer? Pronto. Agora, a segunda pergunta é: isso que você gosta de fazer resolve um problema da sociedade? A gente fala, resolve uma dor? Tem uma dor no mercado que não é atendida, que você consegue resolver bem? A terceira pergunta: você consegue resolver melhor do que o outro? De quem está aí no mercado? Esse é um grande detalhe, né? Eu preciso entender aquilo que eu gosto de fazer, que eu tenho expertise para fazer, eu conheço, preciso estudar, preciso buscar informação para isso, né? A partir do momento que eu tenho esse dado aqui, eu quero saber, essa minha solução que eu estou tendo aí, essa minha ideia do empreendimento, resolve que problema? Pronto, resolve esse problema. E a terceira pergunta é: resolve melhor do que os que aí estão? Se resolve melhor e eu consigo agregar em cima disso, eu estou começando a pensar em empreendedorismo. Mas tem um fator que é fundamental, é sonhar. Mas é sonhar mesmo, sabe, gente? É a capacidade de sonhar. E às vezes as pessoas falam, mas sonha demais. Não é questão de sonhar demais, é sonhar pouco e sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Mas é ter realmente uma perspectiva. Eu percebi que todos os empreendedores de sucesso, eles tinham uma visão muito certa, né? Muito reta daquilo que eles queriam. Parece que eles tinham um objetivo muito claro e persistiram a alcançar aquele objetivo. Então, assim, é muito importante vocês terem também essa perspectiva. Eu tenho um desejo muito grande dentro de mim de empreender. E outro detalhe, Kelly, que não tira um pouco aí a ordem, mas eu quero deixar bem claro: empreender não é algo fácil. Que a maioria das pessoas pensa, eu vou fazer um treinamento ali, vou empreender. Não. Você está disposto a trabalhar 12, 16 horas por dia? Às vezes chega isso. Né? Por quê? Porque no início tem que ralar mesmo. Com certeza. Né? Tem que ter entendimento, tem que ter dedicação. Você está disposto a fazer isso? Mas a recompensa vem, vem. Se você fizer o trabalho correto, se você tiver coerência naquilo que você faz, a coisa acontece. Mas para iniciar, já que você trouxe uma ordem aí, diante desses passos que eu trouxe aqui para vocês, um deles é a coragem. Eu quero abrir espaço agora, Kelly, para falar sobre o nosso colaborador da Clínica São Lázaro, Duílio. Duílio, que acompanha a gente desde o início, apostou no nosso projeto e está aqui nos apoiando como nosso colaborador, como nosso parceiro. E a Clínica São Lázaro disponibiliza serviços clínicos de excelência, não só em Botirama, como em toda a região, entregando os resultados em tempo recorde, o melhor preço, e não atende só em Botirama. A Clínica São Lázaro atende em todos os municípios circunvizinhos. E aqui eu quero deixar meu agradecimento ao Duílio por acreditar no nosso projeto, por acreditar na nossa proposta e por nos apoiar da melhor forma possível. E para quem está precisando do serviço da Clínica São Lázaro, ou está com idoso, alguém acamado, está com dificuldade de sair com essa pessoa, a São Lázaro também vai até a sua residência fazer aí o recolhimento do material. Então, a Clínica São Lázaro também tem esse serviço diferenciado aqui na cidade, que é ir até a sua casa lhe atender. E para a galera fitness, sempre tem que estar fazendo aquele check-up e tal, para ver como é que tá as coisas. Clínica São Lázaro. Eu só faço os meus lá. É isso. Para quem nos acompanha, tá aí a nossa referência. Clínica São Lázaro. Vamos lá? Emerson, saí do ensino médio agora. Eu estou indeciso entre fazer minha primeira graduação ou iniciar um empreendimento. O senhor, pela sua vivência, pela sua experiência, o que o senhor recomendaria para essa garotada que está aí nesse momento de indecisão?
qual o passo que você tomaria hoje, se você tivesse nessa circunstância? Bom, se você tem 2 opções, escolha as 2. É isso que eu diria para o jovem hoje. Não tenha medo. A maioria das pessoas, como eu falei para vocês, temem. Mas não temem não é só porque um negócio pode fechar ou pode não dar certo. Temem principalmente a avaliação de outra pessoa. Ela vai ser criticada, que ela vai ser exposta. O caminho é justamente o contrário. Se exponha, né? Agora, busque informação, porque a informação vai te dar mais segurança na sua tomada de decisão. Esse aqui é o grande diferencial. Mas na dúvida, eu vou fazer, eu vou empreender, faça os dois. Você consegue estudar e você consegue também empreender, buscar um novo negócio. E outro detalhe, hoje a tecnologia, as redes sociais, ela democratizou muito mais as coisas. A gente pode ter um gênio hoje trabalhando dentro de casa, em um quartinho fechado, através do mercado digital e ganhando dinheiro que ele nunca imaginou que poderia ganhar. Então, hoje está muito mais democrático por conta da informação. Então, eu acho que hoje nós estamos em um cenário, ao mesmo tempo, olha como é desafiador, ao mesmo tempo que é um mercado mais competitivo, por nós termos mais pessoas no mercado, por outro lado, nós nunca tivemos uma possibilidade tão grande de empreender em tão áreas diversas como nós temos agora. Então, na dúvida, amigo, entre 2 opções, escolha as 2. Muito bom. Eu acho que eu responderia isso porque eu sou muito de abraçar muita coisa. E assim, desde pequena eu trabalho e tudo que aparece para mim eu ia abraçando e tal, até eu conseguir. Eu sempre gostei da comunicação. Tem fotos eu bebezinha lá com o microfone, imitando que eu estava fazendo entrevista, ou apresentando alguma coisa. Mas enquanto eu não tive a oportunidade de seguir nessa área, eu já fiz muita coisa na minha vida. Inclusive, eu fiz um carrinho de cachorro-quente e vendia cachorro-quente nas oficinas. Por Olha quê? aí. Tinha um monte de oficina, a gente tem caminhoneiro, tem os mecânicos, tem gente circulando e não tinha lanche, só saiu o almoço no restaurante meio-dia. Pronto, isso tudo que você falou aí foi uma oportunidade de negócio. Foi. Você começou a pesquisar, tinha isso, mas não tinha isso. Pronto, aí você foi lá e montou. E também essa observação sua serve para o pessoal entender mais ou menos como A funciona. cabeça do empreendedor Então, é assim, assim. eu gostava de cozinhar, gosto até hoje, eu amo cozinhar. E eu ficava, poxa, eu trabalhava numa lanchonete. E na época eu ganhava meio salário mínimo, se eu não me engano, era bem pouquinho. E era um pouco complicado para mim, porque eu moro um pouco distante, então eu voltava muito tarde para casa e sozinha. Aí eu comecei a pensar, fiz o carrinho de cachorro-quente, coloquei lá, deu certo. Deu certo, mas eu saí por quê? De lá, eu fui para minha área, que é a área da comunicação, onde me formei e atuo até hoje. Mas as pessoas, às vezes, ficam... quando eu conto um pouco da minha história pelos lugares que eu passei, mas por que você não focou na comunicação logo do início? Porque não dava. Tipo, eu não tive oportunidade. Eu tive que vender cachorro-quente primeiro, eu tive que trabalhar na lanchonete, eu tive que subir, tive que descer, até aparecer algo que eu me encontrasse. Então, assim, eu acredito muito e apoio aos jovens que estejam aí nos assistindo, que as oportunidades que apareçam, se der pra gente encarar, encare. Encare, de repente é algo que você não conhece muito, você passa a gostar, mas abrace. Você precisa pelo menos tentar. E minha mãe me fala muito isso. Tente. Tente, porque se você não tentar, você vai ficar com aquela coisa. Será E que se se eu eu tivesse tivesse feito? ido? E se eu tivesse feito? Então tente. Entre em empreender, estudar, se você conseguir. Você consegue, você é jovem, você tem força, você tem gás. Faça os dois. E outra coisa, Kelly, as pessoas não podem ficar muito nessa situação, por exemplo, imagine, eu vou estar ali na frente da escola vendendo cachorro-quente, meus colegas vão estar lá, e o que que tem se Gente, você eu estiver vendendo brincava. cachorro-quente? Não, porque assim, deixa eu dar Sim, deixa eu dar sim, um com exemplo certeza. aqui, claro, e essa situação é real, só não vou citar os personagens. Mas hoje, por exemplo, eu percebo que dentro de uma casa, numa mesma família, você tem uma pessoa formada, com nível superior, que trabalha, presta serviço ao serviço público e ganha um salário mínimo. Formado em administração e tal, ganha um salário mínimo. Do outro lado está a pessoa que não conseguiu ainda concluir o seu curso de nível superior, trabalha, rala pra caramba, entendeu? Faz maquiagem, faz não sei o que, faz cabelo, aquela coisa toda, e ganha, meu amigo, quase que 8 vezes mais do que o outro que se formou e estudou. Então, assim, e aí, eu tô ralando e tal. Amigo, a ordem é ganhar dinheiro. Exatamente. A ordem é se realizar com Isso. aquilo que você faz e não importa o que os outros vão dizer. Tem até Isso. uma música que fala sobre isso, né? Muito bom. E muitas vezes, essa juventude, principalmente
os jovens que estão ali saindo do ensino médio, tem muito essa questão do julgamento. Ah, meu coleguinha vai falar, mas o fulano não faz, mas e os status da internet? E eu acho que a gente deve Meus parar. vizinhos. Meus vizinhos. Então, eu acho que a gente deve parar de se preocupar com isso. E, claro, ter um foco. Eu quero isso. Mas as ideias podem mudar. As Claro. vontades podem mudar. Então, se permita conhecer os espaços. Outra coisa, nada é definitivo. Nunca. Você pode montar um negócio aqui, daqui a pouco você pensar, não era bem isso que eu queria, não. Não é mas, muito minha área. mas ganhou experiência Tentou. para você montar uma outra coisa totalmente diferente. E o mercado é isso, é você o tempo todo ir testando. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, até para poder desmistificar essa história de que, não, porque eu fiz um negócio, minha empresa durou 30 anos e passou para a segunda geração, durou 40 anos. Você pode mudar o seu negócio completamente de uma hora para outra. E isso daí não é nenhum tipo, porque eu fui incompetente, tal. Não, é o mercado. Você muda de posicionamento de acordo às ondas do mercado. Você vai sentir uma oportunidade nova, opa, eu vou lá, viro a chave e o negócio começa novamente. É ter a capacidade de resiliência. É por isso que eu digo sempre, Kelly, vou repetir aqui, tudo no empreendedorismo é técnica e comportamento. Técnica para buscar informação, técnica para poder formar o preço de venda, ter uma estratégia de marketing muito bem definida para poder se comunicar no mercado, técnica para poder criar uma marca, formação do preço de venda, tudo isso é importante, mas a virada de chave está no comportamento. Está na sua capacidade de realmente dizer assim, bom, vou correr atrás, vou fazer diferente, vou ter determinação. Então são palavras voltadas à determinação, resiliência, persistência, né, criatividade, capacidade de vencer os obstáculos a cada dia. Você está disposto a matar um leão por dia? Vai empreender. Ou Agora, 10. quando você começa a matar um por dia, amanhã você está forte para matar 2. Exatamente. Isso é a vida do empreendedor. E a gente tem que estar dispostos, né? Nós precisamos estar dispostos a virar essa página todos os dias. Então, empreendedorismo não é vida fácil, não é romantismo, mas se você for avaliar, a vida de ninguém é muito fácil. Todos os empreendedores de sucesso, aqueles que não herdaram ou não ganharam da loto, né, tiveram uma vida realmente de sacrifício e dedicação. Se você tem esse sacrifício e essa dedicação, se você está na direção certa, os resultados acontecem. Não é nada muito fácil, né? Emerson, Empretec. Eu tive aqui no evento de apresentação do Empretec. A Kelly teve a satisfação, né, de participar do curso. Eu, infelizmente, por erro de logística e de programação, não pude participar do último que teve aqui em Botirama. Mas todos os empreendedores que estiveram ali na apresentação falaram que o Empretec foi uma virada de chave para a vida delas. Então, assim, é algo muito impactante que o Sebrae leva para os empreendedores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto do Empretec. Na verdade, é um curso internacional da ONU, né, que é feito em parceria com o Sebrae aqui no Brasil. O Empretec é um treinamento que nos possibilita melhorar a qualidade do empreendedorismo nas cidades. Então, quando a gente aposta num treinamento como esse, nós queremos realmente que os empresários e empreendedores possam avaliar as características de sucesso enquanto empreendedores, né? O interessante do Empretec é que ele conseguiu levantar 10 características e comportamentos de pessoas que tiveram sucesso nas suas vidas como empreendedores. E aí trabalha durante 6 dias esses comportamentos com a equipe. Esse é o grande diferencial do Empretec. Não posso falar mais, que cada um vai ter que se permitir para poder fazer. Agora, eu só quero dizer mais uma coisa. O Sebrae é ferramenta, é informação. Quem faz a virada de chave são as pessoas. Então, a informação que todos tiveram lá é a mesma. Agora, o que cada um faz com essa informação é o que diz o que a pessoa é. Muito bom. Parar um pouquinho só para falar do nosso patrocinador, nosso querido Rafael. Alô, Rafael, do InovaNet, nova empresa de internet que está aqui em Botirama. Ela que já vem dominando a região e agora está aqui em nossa cidade. Coloquei lá em casa, viu? Topíssima! Você vai fazer a melhor propaganda agora. Ai, meu Deus, botei internet lá em casa. Ainda tem um pacote de 500 megas que você recebe acesso a aplicativos. Eu não tenho muito tempo, mas o meu irmãozinho está adorando o tal do Disney. E o balaio? O dia todo. E mesmo o balaio. Para quem contratar os serviços da Inova do dia 15 de maio até o dia 15 de junho, não é sorteio, vai levar para casa na hora, viu? Na hora, um balaio junino cheio, recheado de produtos juninos. E além de internet, a InovaNet também trabalha com câmeras de segurança, mas é câmera diferenciada. Câmera que gira, acende luz, toca sirene, enfim. É um verdadeiro... Neto, que é da área da segurança, é um verdadeiro o quê? Sistema de segurança, né?
Muito bem. Agora, voltando. Essa Kelly, gente, ela vende demais. É terrível. Não, Ai, ai. isso é muito bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando as pessoas vendedora falam de nata, empreendedor de sucesso, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: faz uma comparação. Quando vocês ouvirem alguma coisa, o que é um empreendedor de sucesso e o que é um vendedor de sucesso. E vocês vão ter o seguinte entendimento. Gente, todo empreendedor de sucesso, ele é um bom vendedor. Bom vendedor. Então, assim, gente, vender é tudo. Vender a alma. É Vender o ótimo. coração do negócio. E sabe o que é vender? É dar para o cliente a melhor solução para ele. É isso que é vender. Então, se é dar a melhor solução para ele, vender é uma coisa muito boa. Só precisa conhecer realmente o produto, suas características e a necessidade do cliente. Cruzou essas informações, negócio fechado. Exatamente. E Emerson, Matheus, os meninos e o pessoal de casa. Depois que você começa a empreender, você vicia. Hoje eu tenho ainda meus empreendimentos, tenho minhas coisinhas ainda. Eu não tenho tanto tempo para estar ali 100%, mas eu tenho minha mãe que me dá todo o suporte e eu tô o tempo todo ali. Mas você sente essa vontade de estar no meio, de vender, de ir pra cima, de divulgar, de vender. E é bom, gente, vender é ótimo. Porque quando você trabalha fechado, você espera 30 dias para receber o salário. O empreendedor, todo dia, ele tem um dinheiro na mão. Isso faz um bem para a saúde, você tá lidando ali com dinheiro, passando troco, recebendo mercadoria. Gente, é você se sentir vivo. Não é propaganda enganosa. Façam o Empretec, ou enquanto você ainda não puder fazer o Empretec, enquanto o Empretec não chegar na sua cidade ou em uma cidade que você possa ir, procure conhecimento técnico na internet. A internet está aí, tem livros, vou até te pedir uma sugestão de livro para mim, para o pessoal de casa. Mas busquem mais sobre o empreendedorismo. Eu tenho certeza que, independente de onde você está, do tanto que dinheiro que você tem, porque também você não precisa estar com muito dinheiro para empreender, viu, Matheus? Kelly do nada vendendo Empretec aqui, velho, na Com mesa. pouca Não, coisa. e foi natural. Ela tá aqui, Não, mas eu acho que ela não natural. percebeu, Mas deixa eu te aconteceu. falar, um cliente satisfeito, ele fala mesmo. Mas Ó, é muito bom. um cliente satisfeito, no mínimo, ele fala para mais 3 pessoas. O problema é quando o cliente está insatisfeito. Né? Quando ele está insatisfeito, ele fala para mais 11. O satisfeito, ele fala para 3. Só um detalhe, o insatisfeito para mais 11, isso a pesquisa não disse se foi homem ou se foi mulher, né? Porque se foi mulher, a gente nunca sabe. Meu Deus do céu. É brincadeira, gente. Pessoal, um tempo aqui para pedir a vocês que estão nos acompanhando para seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @ibotcastoficial, no TikTok e também no YouTube, @ibotcastoficial. Emerson Cardoso, quais as suas redes sociais para o pessoal que quiser te acompanhar? Pronto, eu tô no Instagram, emersoncardoso.oficial. Esse é o nosso Instagram lá, gente. Aí o bem Emerson. simples, bem simples. Rapaz, já É. acompanho o Emerson. A agenda do Emerson é dinâmica demais. Encontrei o Emerson no espetinho aqui outro dia, falei sobre o podcast. Quando foi no dia seguinte, encontrei com o Emerson em Riacho de Santana, já participando do evento ali da feira de Expo Agro. E hoje já aqui em Botirama cumprindo a agenda. Amanhã o Emerson já vai estar em Salvador. E não para não, sossega Tem que não. correr. É bom. Tá vendo, gente? Tem que correr. Se ficar só em casa vendo o povo postando coisas que muitas vezes são mentiras aí na internet, ficar só se lamentando, mas ele tem ou não tem. Você tem que correr pra você ter também. E uma outra coisa interessante, pegando o gancho já da propaganda da Inovanet e falando de internet, hoje na internet a gente acha de tudo. De pessoas, de personalidades que influenciam pro mal, ou também personalidades que influenciam por bem. E a gente vem tendo uma leva hoje, na verdade, uma mudança de hábito. Hoje a gente vê que muitos influenciadores estão buscando vender um cotidiano perfeito. Que acorda cedo, que toma banho de água gelada, que lê um livro. A família Margarina, né? Exatamente, que é tudo perfeito Que faz e e tal. acontece, que tudo dá certo na vida da Isso. pessoa. Você acha que isso influencia positivo ou negativamente os jovens? E também a questão do empreendedorismo. A gente tem aí o Primo Rico, dentre tantos outros influenciadores que falam sobre empreendedorismo, que falam sobre marketing digital, que faz indicações de livros, que escreve livros. Você acha que isso tem influenciado bem ou, assim, é muita fantasia e nada de realidade? Depende da preparação da pessoa. De repente, se uma pessoa pega aquela informação e não está preparado, em vez de ajudá-lo, pode prejudicar. Mas o que eu posso dizer, assim, avaliando e contextualizando isso que você trouxe, é o seguinte: principalmente os mais jovens, já que você citou, precisa de acompanhamento. Precisa realmente de mentoria, porque o mundo das redes sociais parece ser um mundo muito fácil, né? Muito simples, mas é um mundo de julgamentos. Né? As pessoas hoje, em qualquer coisa que você posta lá, o que falam de você, as pessoas julgam. Se você for avaliar, não existe mais aquela preocupação se a pessoa vai ouvir ou vai gostar.
Tem temas assim que você olha nos comentários, e diz, não é possível que a pessoa está comentando isso. Não é que ela está pensando, é que ela está comentando. Então virou um espaço de julgamento. Quem não está preparado psicologicamente para esse mundo, é necessário ter um acompanhamento. E se for no mundo dos negócios, para você tomar decisões em relação a influenciadores, a estratégia de mercado, você precisa ter mentoria ou consultoria nessa área. Então não é uma decisão muito assim, é sobre o que eu acho. É uma decisão técnica se você está pensando em empreender e vai precisar utilizar as redes sociais. Agora, nós estamos na era da venda ao vivo. Isso é real. As pessoas precisam se preparar para poder vender através do celular, se posicionar através das redes sociais, porque nós estamos na era da venda ao vivo. Isso não vai retroceder. Então, por exemplo, um funcionário hoje mesmo da empresa, aquele tempo que ele está ali, vamos lá, eu sou de uma loja de eletroeletrônico, eu estou ali naquele momento ali, não tem nenhum cliente ali. Eu sou de uma loja de estofado, não tem nenhum cliente. O que é que eu devo fazer? Pegar um celular e começar a vender através do celular. Seja por estratégia do WhatsApp, para também não ser chato, para não ficar mandando mensagem toda hora, mas também pelas redes sociais. Você pode gravar um vídeo, falar uma informação aleatória, até criar um determinado relacionamento de autoridade com o seu cliente. Mas tem que testar. De novo, a mesma coisa. Emerson, eu não falo bem, não fica legal o que eu gravei, tal. Coloca. A gente só vai melhorando com o exercício. É o exercício que faz a excelência. Né? Então, à medida que você vai fazendo, que você vai testando, vai melhorando. Então, a partir do momento que você estiver ali, poxa, e agora o que é que eu faço? Faça também. Se exponha demais. E muito cuidado com o mundo fácil que muitas vezes a internet ou as redes sociais mostram, né? Porque os dados têm demonstrado justamente o contrário. Há uma carga excessiva de depressão ali dentro, de pessoas infelizes tentando demonstrar aquilo que elas não são, e o que é pior, pessoas se comparando. Se a gente não estiver preparado psicologicamente para esse mundo que nós estamos construindo, nós estamos realmente caminhando para um abismo. Né? As pessoas estão mais infelizes, as pessoas estão mais depressivas, os nossos jovens estão com a alta dependência pela internet. Eu chamo dos corcundas do smartphone. Né? Então, assim, a gente precisa entender esse novo cenário que nós estamos vivenciando. Agora, a última você viu aí foi daqueles bebê borns, né? Bebê reborn. Você já tem um, Kelly? Não Vai aderir a ideia, não? Não. Hoje mesmo eu vi isso, eu vi em um jornal passando, né? Eu não me recordo qual foi o jornal, mas eu vi lá uma mãe levando, uma mãe assim, né, da boneca, levando para uma UPA. Não é mãe de boneca, não. É mãe de bebê reborn. Pronto. Senão ela lhe processa. Vamos ser verdade, gente. Está sendo gravado, então é um perigo. Então, assim, é só mostrar como o mundo hoje está. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, mas a gente não pode deixar de enfrentar, porque o mundo é dessa forma. Eu não posso tirar o meu filho de ver uma rede social, mas eu posso educá-lo, dando prazo, tempo que deve ser visto, até que ele possa ter o entendimento, a fase na idade para tomar a melhor decisão para ele. Quem está nos acompanhando, Matheus, é o Sancler, um exemplo de empreendedor aqui da nossa cidade. Ele que é ibotiramense, acabou de inaugurar um novo empreendimento. Ele já tinha um Sunlog. Inclusive, o Sancler é aluno em Pretec, né? Aluno em Pretec também. A partir do Empretec, ele criou a Sunlog, que é uma logística que está fazendo maior sucesso, já se expandiu para outros estados, não está só na Bahia. Ele acabou de abrir aqui agora um espaço. Ele vai vir aqui para ele explicar melhor para vocês. Mas é um espaço logístico, onde ele recebe as encomendas, pode também enviar encomendas daqui para outros lugares. E também vai funcionar como as questões de full. Hoje a gente vai em alguns aplicativos como Mercado Livre, Magazine Luiza, aí tá lá full, é porque tá em algum depósito e vai chegar mais rápido. Então aqui em Botirama também a gente vai ter um desses depósitos, que esse Sancler tá animado, tá empolgado lá assistindo a gente. Que bacana. Talvez até ele conheça, o senhor conheça ele. Eu devo conhecer mesmo. Pois é, bem provavelmente. Que bom. E agora eu queria lhe pedir uma indicação de livro, saindo um pouco das influências da internet, um livro bacana que o senhor indica assim, ó, leia esse livro, que esse livro é bom, seja para o empreendedorismo ou qualquer outra área. Olha, tudo depende da fase. Eu tive um livro que, na minha época, ainda muito jovem, isso eu devia ter uns, sei lá, gente, isso era em 95, 96, não me recordo direito. Mas teve um livro que mexeu muito comigo naquela época, que foi A Revolução dos Campeões, de Robert Chiniachik. Né? Então, assim, o livro, na verdade, é o momento que você lê, o momento que você está na sua vida e o que é que ele vai trazer para você como resultado.
Então, esse livro mudou muito para mim. Teve um livro também que foi A Estratégia do Oceano Azul, que foi muito bacana para quem tem empresa e quer fazer um grande diferencial e tal. Ele trabalha alguns diferenciais que eu acho muito interessante. Tem um livro bacana também que é Incansável, que é muito interessante. Uma oportunidade que eu tive de vivenciar uma experiência fora do país, e eu tive lá com uma galera bem jovem e tal, e na época eu trouxe esse livro Incansável que mexeu muito comigo também. Então, assim, livro é muito de época. Teve uma época que eu li também O Banqueiro dos Pobres, que eu falei hoje lá na palestra, que é uma grande revolução do microcrédito, principalmente para as pessoas que mais precisam. Então, depende muito do seu momento, né? Tem a estratégia Disney de ser feliz, tem vários livros, e como eu digo, tudo depende da fase que você está vivenciando e aquilo que você está procurando. O mais importante é que você não pare de ler, porque conhecimento sempre é importante onde você estiver. Nunca é demais. O papo tá bom, Matheus. E a gente já vai para mais de 1 hora de Já vai para mais de conversa. uma hora de Mais de uma conversa, hora. mas eu gostaria de fazer 2 perguntas pro Emerson, já não mais relacionada à área do empreendedorismo, né? Foi nosso foco e continua sendo o nosso foco, mas eu não poderia deixar de fazer essas 2 perguntas nesse momento oportuno, né? Será? Eu tive em Barreiras no período de 2016 a 2020, foi quando eu fiz a minha graduação no curso de Direito na FASB, né? Hoje um centro universitário e tal, a FASB cresceu demais. E enquanto eu estive em Barreiras, eu trabalhei de 2018 a 2020 na Prefeitura Municipal. Então eu sempre fui muito ligado, né? A Rairane, a Irá, o pessoal lá do setor de contratos. O Luiz também, o carecão Luiz. Um abraço, Luiz, meu amigo, enche o saco demais. E aí, onde eu comecei a acompanhar o Emerson foi quando ele se inseriu na política de Barreiras como vice-prefeito. Eu gostaria que você falasse, Emerson, um pouco sobre como foi essa experiência de sair do empreendedorismo, de gerente regional da Sebrae, para assumir um cargo de vice-prefeito na, na capital do Oeste Baiano, que é Barreiras, que tem um grande potencial hoje e que, inclusive, recebeu uma premiação de melhor cidade para se empreender no Brasil. Foi algo assim desse tipo que saiu, acho que, salvo engano, no ano passado. Eu acredito que você teve grande influência nessa premiação. Uhum. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que a partir do momento que você toma uma decisão como essa, como você falou, uma decisão política, é uma decisão empreendedora. Então, assim, eu não deixei de ser empreendedor ou de trabalhar em empreendedorismo por ter dado a minha contribuição na política. Muito pelo contrário, é um comportamento que nós temos de assumir riscos calculados, não foi isso? E isso aqui, nesse instante que a Kelly tinha falado assim, e se eu não tivesse ido e tal. Então, assim, primeiro que eu acho que a política precisa de pessoas boas, né? O espaço só está ocupado por pessoas ruins, acho que era o Martin Luther King que dizia isso, né? Porque não está sendo ocupado por pessoas boas. As pessoas boas né? se abstêm, né, de participar do Exatamente. procedimento. Então, assim, eu fui acreditando naquilo que eu tenho para entregar, né? Que é o meu conhecimento, a minha experiência e os meus valores. Então, isso que eu acho que é importante. Eu não abdiquei, não tomei uma decisão contrária e tive uma decisão dentro da minha coerência que era importante naquele momento. Agora, política é adaptação. Quem tem capacidade de se adaptar naquele mundo, a forma como opera e a forma como funciona, deve seguir. Quando você entende que os seus valores podem ser contraditórios com determinados grupos ou determinada política, você tem que tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão que é mais importante para mim e para a sociedade. Por quê? Para mim, porque eu entendia que eu poderia continuar contribuindo para a sociedade fora da política partidária. Porque tudo aquilo que nós fazemos para ajudar o próximo, para que a sociedade possa crescer, isso também é política. Agora, o que difere é a política partidária. Quando você tem uma bandeira, quando você tem um partido e defende determinados grupos. Eu não tinha um grupo para defender, eu tinha uma causa para defender. Então, a partir do momento que eu percebia que a minha causa não cabia em determinado grupo, eu realmente segui a minha vida profissional fazendo aquilo que eu sempre fiz. Contribuir para o desenvolvimento das pessoas com olhar para frente, com ética e sem abrir mão dos meus valores. Muito bem, muito bonito. Perfeita resposta, hein, Kelly? Muito bom. Quando eu Quais deixo a gente assim. as ações que o senhor praticou quando vice-prefeito de Barreiras para fomentar ainda mais o comércio local? Bom, um dos pontos fundamentais que nós tínhamos lá, na época nós fundamos, assim, na verdade nós dissociamos a Secretaria de Planejamento da Secretaria de Administração. Então, quando nós assumimos a Secretaria de Planejamento,
um dos pontos fundamentais que eu observei lá era a necessidade de que cada secretaria precisava planejar aquilo que eles faziam, né? Eu senti, naquele momento, uma necessidade maior de ter uma ferramenta estratégica, mesmo em gestão pública, que é necessário, da iniciativa privada. E procurei, dentro das minhas limitações, até onde eu poderia ir, dar contribuição para que cada secretaria pudesse ter acesso a informações, às ferramentas, para poder direcionar aquilo que eles fazem no dia a dia. Então, a Secretaria de Planejamento como um suporte para que as outras secretarias pudessem funcionar melhor. Agora, cabe a cada secretário tomar a sua decisão, né, se vai aceitar ou não, mas a nós estarmos ali para contribuir. E do ponto de vista estratégico, nós criamos o Barreiras 2030, né, que foram 30 metas que nós criamos na época em 2020 até 2030, ou seja, durante 10 anos que o município poderia perseguir, buscar para trazer um resultado real de qualidade de vida para a população. Eu destacaria essas duas ações como ações estratégicas, outra de planejamento, até pela própria secretaria que nós estávamos. Eu tenho certeza que deu a contribuição naquele momento para o município. Agora, até onde a gente pode ir com essas ferramentas, porque a decisão final não é do vice-prefeito, mas eu tenho a minha consciência tranquila que enquanto gestor, né, e enquanto profissional da administração, nós fomos até onde nós poderíamos ir, mas entregamos o que nós tínhamos naquele momento de melhor. Muito bacana. Matheus? Kelly, eu fiz todas as perguntas, o Emerson esclareceu da melhor forma possível. E se você não tiver mais nada a perguntar para que seja respondido, a gente pode passar para as considerações finais. Eu acho que eu estou bem satisfeita com as respostas, embora o senhor tenha muito conhecimento, dá para a gente extrair muita coisa ainda, mas vamos deixar para uma próxima, a gente pega uma outra Bora. pauta. Eu acho que considerações finais, né? Emerson Cardoso, suas considerações finais, sua mensagem de fé, sua mensagem de empreendedorismo, sua mensagem de confiança, sua mensagem de incentivo para quem está nos acompanhando. Fique à vontade e desenvolva aí as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu sou realmente uma pessoa muito confiante naquilo que eu faço e principalmente na região que eu estou. Eu queria aqui falar um pouco da região oeste da Bahia, que tem um potencial incrível de desenvolvimento. Quando a gente fala de empreender, eu percebo as vantagens comparativas que nós temos. Nós temos uma reserva hídrica enorme aqui no oeste da Bahia. Nós temos um potencial de terras agricultáveis como nenhuma outra região tem. Nós temos um potencial para energia solar muito pouco explorado ainda. Nós temos um polo de fruticultura em ascensão aqui no oeste como um todo. Eu não vou falar só aqui dos grãos, do cerrado, mas eu vou falar da região como um todo. Nós temos um potencial turístico incrível, né? Eu não estou falando só do atrativo turístico, que é real, temos belezas cênicas, mas o potencial que nós temos de atrair turistas de todo o Brasil. Nós temos a terceira maior romaria, nós somos o maior produtor de banana, nós já estamos aqui produzindo aqui na nossa região tabaco, nós temos a produção hoje de uvas, né? Então, assim, café. A gente tem uma região com perspectivas de crescimento muito grande. Então, somos privilegiados por morar onde moramos. Agora, o que nós precisamos é traduzir toda essa potencialidade em resultado prático para a sociedade, fazendo com que as pessoas vivam dignamente, que elas possam empreender naquilo que, em primeiro momento, satisfaça elas, porque nós precisamos ser felizes, e no segundo momento, satisfazer o cliente, porque satisfazer o cliente está satisfazendo o empreendedor. Então, eu acho que a gente tem desafios muito grandes, mas nós temos uma região que é extremamente promissora. E aqui eu poderia falar de bovinocultura, poderia falar de apicultura, enfim, nós temos muitas perspectivas. O que é interessante na região oeste é o seguinte: o que plantar, dá, mas precisa plantar. Não é verdade? É verdade. Então, assim, então eu acho que esse é o que eu quero deixar para as pessoas que às vezes estão com alguma dificuldade, algum entendimento, não conseguem olhar a janela de oportunidades, né? Fica ali olhando o buraquinho dos problemas, mas a gente tem uma janela muito maior. E o que amplia esse horizonte da gente é a informação e é o conhecimento, mas é a informação e o conhecimento com qualidade. Isso faz a grande diferença. Então, eu sou um otimista por natureza, né? E tenho um empreendedorismo como propósito e não como ofício.
Eu tenho como um sonho da minha vida, como objetivo real, fazer o que eu faço hoje para mais pessoas sem precisar de remuneração. Esse é o desafio que eu quero para a minha vida daqui a alguns anos. Hoje eu preciso trabalhar, eu tenho uma família, eu preciso ter uma sustentação. Mas como objetivo de vida, eu quero daqui a alguns anos fazer exatamente o que eu faço hoje, rodar essa região oeste toda, rodar esse país inteiro, levar informação, levar a minha entrega pessoal de qualidade sem precisar de remuneração. E se de alguma forma a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, aquela pessoa que mudou a vida pela minha informação, já mudou a minha. Então eu sigo meu caminho em paz. Kelly Cristina, sua mensagem de fé para quem está nos acompanhando. Eu tô pasma aqui com a tranquilidade, né? A leveza. Que Eu vinha ele falando leva com a ele, eu acho, de resposta. tanto ele conversar com as pessoas, ele fala assim de uma forma Muito natural. tranquila, uma paz, assim, bem tranquila e muito certeiro. Eu vou pedir o Netinho para colocar uma música de fundo, aí fica aquela voz suave dele. Né? Nem parece que é. Tinha umas respostas aí que era meio que um sacode para as pessoas acordarem, mas não parece, porque é muito leve, é muito. Você tem que tentar, tudo que plantar dá. Esse é um ditado que eu vou botar na minha lista de ditados, que eu amo os ditadinhos populares. E esse aí vai entrar para a lista dos meus, viu, Matheus? Tudo que planta dá, mas você precisa ir lá E plantar. e plantar. Gente, agradecer mais uma vez a você, Matheus, ao Netinho, ao Ezequias, pela oportunidade, pelo espaço. Agradecer nosso convidado de hoje, Emerson. Foi muito bom estar aqui com você. É um momento de muito conhecimento para a gente aqui também. Tenho certeza que para você aí de casa. E é isso. Obrigado. Cumpre agradecer a vocês que estão nos acompanhando até agora, aos nossos colaboradores, Paulinho, da Loja Arigatô, Clínica São Lázaro, na pessoa de Duílio, e Nova e Net, né, que está ali patrocinando a nossa internet para que o nosso conteúdo chegue com a melhor qualidade possível aí do outro lado. Ao nosso colaborador hoje, o nosso participante, Emerson, muito obrigado. Não foi possível esgotar todo o conhecimento desse cara, E mas muita em coisa uma ainda outra para ele trazer aqui pra oportunidade, gente. em uma outra oportunidade ele vai dar mais uma aula pra prazer. gente de empreendedorismo e será uma grande satisfação recebê-lo. Emerson, Valeu, muito Matheus, obrigado, um forte abraço, fique com Deus. Kelly, foi um Muito E você que nos prazer. acompanha, Muito bom. até breve. Valeu. Get ready.